bem, nessa aula nós vamos compreender como a gente utiliza recursos de logs nas nossas aplicações. São logs locais, mas que vão poder ser usados aí em dashboards, basta exportar isso para dashboards. Então a gente vai criar aqui um projeto, vou chamar ele de logger mesmo, e a gente vai marcar aqui que a gente vai utilizar o pacote logger. Vou desmarcar aqui o maestro, deixar apenas aqui a parte de log. Vou marcar também o Excel, a gente vai usar algumas funcionalidades e juntos ver aqui como funciona o logger. Se olharmos aqui no logger, nós vamos ter o logger config, então vamos arrastar ele para cá. O que a gente vai definir vai ser um description desse log, e aí pode ser qualquer nome, o nome do arquivo que a gente quer que gere como um arquivo principal. Normalmente aqui a gente usa o nome do próprio projeto, mas logger pode ser uma palavra-chave, então eu vou colocar aqui file logger, por exemplo, e toda vez que a gente define aqui um máximo de bytes, significa que quando ultrapassar dessa quantidade de bytes, ele vai criar um novo arquivo com a numeração, acrescentando ao final do nome do arquivo uma numeração. Então a gente não precisa se preocupar em que ele crie arquivos muito grandes. O nível mínimo de log é o mínimo que a gente vai gravar, e a gente pode deixar aqui debug, né, que é o menor nível, que vai do debug até o exception. Então a gente diz que a gente vai gravar desde o nível mais baixo aqui. Então basicamente o que acontece? É importante que a gente mantenha nos nossos robôs sempre a maior quantidade possível de informações do que o nosso robô executou. Por exemplo, digamos que eu vou pegar aqui o Excel, eu vou dar um read Excel, onde eu vou abrir algum arquivo específico do Excel, por exemplo, esse arquivo aqui de notas fiscais. Vamos olhar ele aqui, a gente vai ver que ele tem várias informações aqui de uma nota fiscal. Então o que eu faço? Sempre antes dessa ação, eu posso mandar que ele grave já alguma informação de log, por exemplo, utilizando aqui o write log. E eu posso dizer, por exemplo, que eu vou abrir a planilha Excel ou ler seus dados. E qual vai ser o tipo de log? Apenas informação. Agora, digamos o seguinte, pode ser que no momento em que eu vá ler esse arquivo, ele esteja bloqueado, esse arquivo não exista, pode ter vários motivos de dar algum tipo de erro. Então eu posso usar o try-catch, aquela estrutura que a gente já aprendeu em outras aulas. Então eu vou arrastar uma try-catch para cá, e aqui dentro do try eu vou colocar essas duas atividades aqui. Eu vou arrastar as duas e colocar aqui dentro do try, do body aqui do try. Então o que está acontecendo? Aqui nesse momento eu vou tentar abrir um determinado arquivo. Então eu gravo aqui que eu estou abrindo a planilha do Excel. E posso colocar no write log, caso ele passe por essa fase. A gente sabe que o try-catch ele vai tentando cada uma das opções, se alguma der erro, ele vai ser capturado aqui pelo exception. Então eu posso dizer aqui, planilha, como é um texto, né, literal, eu vou colocar aqui entre aspas, extraída com sucesso. E vai ser também uma mensagem, obviamente, informativa. Caso ele não consiga abrir esse arquivo, ele vai vir para o exception, obviamente. Então eu vou colocar aqui no exception uma mensagem de
erro, e eu vou usar exatamente esse x aqui, que foi criado aqui, essa variável x, porque aqui vai estar a mensagem de erro. E no tipo de log aqui eu posso colocar exception, por exemplo, ou erro, qualquer uma dessas aqui a gente pode utilizar. Posso colocar aqui, por exemplo, exception. E para finalizar, como aqui eu só vamos ter essa rotina, porque o objetivo aqui é mostrar a funcionalidade do log, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, eu quero que ele sempre feche aqui o meu log, meu arquivo de log. Então ele vai abrir aqui fora, vai tentar abrir o Excel. Se ele abrir, ele vai dar aqui planilha extraída com sucesso. Se não, ele vai marcar aqui qual foi o erro que ocorreu, deixando aqui exatamente a mensagem do erro. E no Finally, ele vai então fechar o meu arquivo de log. Se olharmos aqui o código, a gente vai ver toda essa estrutura aqui pronta, exatamente da maneira que a gente fez as definições. Ele iniciando aqui toda a parte de login, tentando abrir a planilha Excel. Caso tenha dado algum erro, ele vai logar aqui essa falha. Então vamos lá, vou aqui no Code, a gente vai executar. Vamos vir aqui, vamos ver que ele criou aqui um file logger, que foi o nome que a gente mandou dar, e está aqui, abrir planilha Excel, planilha extraída com sucesso. Então esse arquivo aqui ele pode ser importado para um sistema de dashboard ou qualquer sistema aí de acompanhamento, né? E essas informações podem ser colocadas aí dentro desses sistemas para que algum administrador possa acompanhar, ou verificar a execução de cada um dos nossos robôs, dos nossos RPAs. Agora a gente vai forçar aqui um erro. Então deixa eu fechar tudo aqui. Eu vou colocar o nome de uma planilha aqui errada. Então notas fiscais A, por exemplo, é uma planilha que não existe. Nós vamos voltar aqui e vamos mandar executar. E agora eu espero que ele marque também, informando que não foi possível executar. Ele foi para a exceção. A princípio aqui terminou. Você vê que ele criou um novo arquivo. Esse fica como um arquivo de backup. Ele renomeou o arquivo anterior e agora a gente tem aqui esse que tem, falando aqui a descrição do erro. Falando aqui, ó, que não existe o arquivo ou a pasta. Então ele gravou aqui no final aqui pra gente o log. Por que que ele iniciou aqui e depois ele criou? Porque a gente definiu 1000 bytes no nosso arquivo. Se a gente quiser um arquivo maior, a gente pode definir aqui, no momento que a gente configura o log em propriedades, a gente aumenta aqui essa quantidade. Como eu coloquei somente 1000 bytes, ele continuou preenchendo aqui, ó, abrir planilha Excel. Como extrapolou os 1000 bytes, ele criou um novo arquivo, e aqui a gente tem a informação aqui do erro, tá vendo? Não existe arquivo ou pasta. Então fica muito simples da gente fazer essa análise do porquê o nosso robô não executou. Então o log é uma parte importantíssima aí das nossas automações. É claro que se a gente está num orquestrador, a gente vai e deve utilizar lá a parte de logs desse orquestrador que a gente tiver. Aqui a gente está falando quando a gente não tem orquestrador ou tem um sistema que seja capaz de pegar arquivos textos e jogar isso para uma base e gerar um dashboard para a gente. Então é isso, vamos para a próxima aula.